Existe uma visão comum hoje em dia de que quanto mais democracia na nossa sociedade, quanto mais a gente usar da democracia para solucionar problemas, para tomar decisões coletivas, melhor. Eu não tenho certeza se isso é bem verdade, sabe? Vamos pegar um exemplo mais concreto, mais cotidiano de democracia que muitos de nós têm acesso. Todos de nós que têm a felicidade ou infelicidade de morar num condomínio de apartamentos sabe o que é uma reunião de condomínio. E é democracia em sua expressão mais básica, pessoas decidindo sobre o que é comum na vida delas ali naquele prédio, naquele condomínio. Recentemente eu tive uma sobre o aquecimento da piscina. Que sistema de aquecimento a gente deve usar na nossa piscina? E tinham lá algumas propostas que alguém preparou, não foi nenhum de nós, caíram do céu, mas é bom também que alguém tenha feito, porque nenhum de nós tinha tempo para preparar isso. Você tinha vários interesses ali. Algumas pessoas queriam um tipo, outros queriam outro, outros que não querem piscina e não querem saber daquilo, outros que não se interessam por aquilo e não vão votar. Você tinha um certo grau de articulação entre as pessoas. Havia outras decisões sendo tomadas também, fechamento de varandas, alguns eram a favor, outros contra. Enfim, uma série de coisas que naquela reunião demandavam tempo, demandavam você lidar com pessoas que muitas vezes você não tem muita intimidade ou não tem muito simpatia, não tem nem sequer simpatia, e claramente era uma situação que estava muito longe desse ideal igualitário nosso de democracia, né, em que todos têm a mesma voz, a mesma influência, as suas ideias. Não, a maior parte ali não tinha ideia nenhuma, vai ser levada pelo que alguns um pouco mais proativos são capazes de fazer e de propor, e, e muitas vezes há interesses inconciliáveis ali, uma decisão que favorece um lado vai necessariamente deixar o outro lado mais infeliz, mais contrariado, e não tem muito como sair disso, sabe? Então toma tempo, ninguém sai plenamente satisfeito, você prioriza, você dá privilégios, você dá vantagens para alguns tipos de temperamento ou de caráter que não necessariamente são os mais admiráveis. Então, pessoas um pouco mais intrometidas na vida alheia, pessoas com mais tempo livre para ficar se preocupando com coisas que para a maioria nem são problema, mas que são capazes de trazer aquelas questões ali e torná-las problemas, portanto. Então, a democracia, nesse caso básico, nesse caso pequeno da nossa vida, a gente já vê como é um sistema bastante imperfeito para solucionar problemas, que tem uma série de, de problemas, uma série de entraves, uma série de aspectos que torna aquilo uma solução que, se fosse possível não passar por aquilo, seria muito melhor. Claro, dado que a gente está solucionando coisas sobre a vida comum e tem algumas coisas que irremediavelmente vão ser comuns ali, é melhor democracia do que apenas alguém chegar, o síndico ditatorial chegar e impor uma solução, passar a conta para todo mundo e a gente se vire para pagar sem saber se foi um bom plano, se não foi, se é eficiente, se não é, se tem corrupção ou se não tem. Então a democracia é melhor do que a imposição ditatorial. Mas, na medida do possível, se a gente consegue sair dela e pensar em sistemas que não dependam dessa deliberação coletiva e, portanto, dessa articulação de pessoas, dessa manipulação de pessoas também, desse uso da retórica, desse uso do tempo livre ou de explorar os vícios que as pessoas têm para conseguir chegar no seu objetivo, fingindo que todos estão participando. Se a gente consegue fugir um pouco disso, a gente tem algo melhor. Um jeito de fugir disso é criando regras bastante claras sobre o que pode e o que não pode, ou, e essa é na verdade a solução mais liberal de todas, aplicada tanto ao condomínio, mas também à sociedade, estabelecendo uma esfera maior de decisões individuais e de laços contratuais entre as pessoas. Uma esfera maior do que a gente pode chamar de propriedade privada ou de privatização. No meu apartamento, eu decido se eu quero a varanda fechada ou aberta. Eu decido se eu quero ter tapete ou não quero ter tapete na sala. Eu faço um monte de decisões. Imagina se a gente trouxesse todas elas para a deliberação coletiva, para que um grupo de pessoas levados por sabe-se lá qual demagogia, ou qual opinião, ou qual preconceito momentâneo, ou qual participante mais carismático decidisse por todas. Seria péssimo. É bom que a gente tenha uma esfera tão grande quanto possível de decisão individual, porque cada um está o mais interessado possível em decidir sobre a sua própria esfera de decisão. Claro, muita gente gostaria de decidir sobre a vida de todo mundo, um temperamento que a gente pode chamar aí de menos liberal. Mas a gente espera que o nosso sistema não permita isso, que esse tipo de personalidade não tenha toda essa influência sobre o nosso sistema. Então, na medida do possível, se a gente pode ter um sistema no qual as pessoas decidem sobre a sua própria vida e se preocupam menos em decidir sobre a vida alheia, isso é um grande progresso. É muito menos tempo perdido, é muito menos cansaço, é muito menos conflito. Quanto mais democracia, necessariamente mais conflito. Porque vão ter opiniões divergentes sobre algo em comum, no qual você só pode ter uma decisão, vai ter articulação de pessoas, criação de grupos de influência separados, distintos, com visões antagônicas,
e conflito constante. A democracia tem méritos, ela permite que se mude a solução que está sendo empregada, ela impede que uma pessoa só, um pequeno grupo só decida por todos os outros, mas comparada com outros modos de solução, comparada com a vida mais privada, com a decisão privatizada, e que não é uma decisão autônoma, isolada, atomisticamente isolada, é uma decisão que passa também por laços e por decisões voluntárias entre as diversas pessoas. Então, quer dizer, não tem nada a ver de isolamento aí, mas a democracia comparado a isso é bastante inferior. Bolando regras simples e deixando uma esfera maior de decisão individual, a gente chega a soluções muito melhores. Democracia é bom? Olha, bom não é. É, como Churchill dizia, a pior forma de governo, salvo todas as outras. Nesse sentido, para o que é irremediavelmente comum, ela é inescapável. É bom que a gente tenha democracia. Mas não vamos nos enganar pensando que a nossa sociedade se beneficiaria de sempre mais decisões democráticas. Pelo contrário, a gente teria uma vida mais regulamentada, mais burocratizada e que passaria cada vez mais pelo conflito constante. Tudo sendo politizado, tudo sendo definido em assembleia, muito tempo perdido, ninguém cuidando ou zelando pelo seu próprio progresso, todos tentando atravancar ou prejudicar ou definir a vida uns dos outros. Sabe? E isso realmente não é, pelo menos, o meu ideal de sociedade, e eu suspeito que não é o ideal de sociedade de ninguém. Então não caiamos nessa ideia de que quanto mais democracia, melhor. Não. Democracia é necessário para uma certa esfera, mas para grande parte da vida, provavelmente para a parte mais importante da vida, é bom que ela não seja democrática, é bom que ela não seja politizada, é bom que as pessoas possam livremente decidir acerca do seu futuro e viver a vida da forma que elas consideram a melhor possível. Esse é o ideal liberal, mais do que detalhes sobre qual é o papel específico do Estado, mas esse é o ideal liberal e é esse que a gente tem que tentar trazer no Brasil, no momento em que, se por um lado as pessoas estão cansadas e desiludidas com a política, por outro, existe esse canto da sereia de que não, vamos ter mais democracia, mais decisão direta, mais assembleia, mais votação, mais plebiscito sobre tudo. Não. Isso a gente vai tornar a nossa vida em sociedade uma grande reunião de condomínio. E eu tenho certeza que ninguém quer isso.